Vamos orar, filha? Pra gente dormir? Vamos. Ajoelha aqui assim. Então, Papai do céu, em nome de Jesus, nós vamos nesse momento orar. Queremos te agradecer. Por esse dia, Deus, obrigado. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor possa estar presente conosco. Abençoe a minha família, meus filhos, todos nós. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a escola dos meus filhos. Abençoe a minha filha Alicia. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém. Te agradeço, Deus. Tá bom? Obrigado, Pai. Amém. Vamos deitar? Bora. Antes de falarmos sobre oração respondida, nós primeiro precisamos entender o que é oração. Mas antes, Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é segunda-feira, dia de vídeo no canal. Se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, com muitas pessoas, com seus grupos familiares, nas suas redes sociais, para que essa palavra vá pelos quatro cantos dessa terra. A oração é uma das formas de nós termos comunhão com Deus. E para que uma comunhão seja efetiva, é necessário que haja uma comunicação entre duas partes, que haja uma troca de sentimentos, compartilhamento de ideias, sugestões. É um bate-papo. E nós precisamos entender uma coisa, que a oração ela não é algo pesado, ela não é algo chato. A oração, ela deve ser entendida como uma conversa de pai para filho. É nós conversando com Deus. Deus, como nosso pai, a gente compartilha com Ele tudo aquilo que nós precisamos. Nós conversamos com Ele sobre o nosso dia a dia. Nós dizemos a Ele o quão bom Ele é, o quão lindo Ele é, o quão maravilhoso tem sido as obras dele na nossa vida. E além de tudo isso, quando nós começamos a conversar com Deus através de uma oração, nós temos a certeza de que a parte dele já está feita. O sim dele nós já temos. Uma vez que nós estivermos na palavra dele, o sim dele se manifestará na nossa vida. Como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: pois quantas são as promessas de Deus? Em Cristo nós temos o sim e por isso, por meio dele, nós temos o amém, que é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então saiba que a oração é algo muito produtivo. É um momento onde você somente será acrescido. É um momento onde você vai gastar o seu tempo e, na verdade, não é gastar o seu tempo, e sim você vai investir o seu tempo falando com Deus, falando com aquele que pode resolver todos os seus problemas. E ter a certeza que depois de uma oração, Deus ainda dirá para você: sim, meu filho, mediante a minha palavra, eu cumprirei tudo aquilo que eu prometi para sua vida. E uma vez que nós sabemos qual que é a importância da oração e entendemos que a oração é uma comunhão diária que nós temos com Deus, são conversas que nós temos durante o nosso dia a dia, quando nós acordamos, quando nós estamos no nosso trabalho, no transporte, quando nós voltamos para casa, a todo instante é necessário que nós tenhamos uma comunhão com Deus através de uma oração. E a oração é essa comunhão, é uma conversa, é um bate-papo com Deus. Você não precisa estar de joelhos simplesmente para poder orar. Não, você pode falar com Deus a qualquer instante. A qualquer momento, Deus está atento à sua voz. E a única coisa que nós precisamos para ter uma comunhão efetiva, para ter uma oração efetiva, nós precisamos simplesmente entender qual que é a chave de conexão de uma oração. Como que nós conseguimos ligar o nosso coração ao coração de Deus? Como que nós conseguimos levar as nossas palavras até o trono da graça? A única forma de nós nos conectarmos com Deus é através de Cristo Jesus. Ele é a porta, Ele é a nossa conexão, Ele é a chave para a nossa oração. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 23 e 24, Jesus ele disse uma coisa muito importante. Entenda que há 2000 anos atrás ele disse isso. E naquele dia, nada me perguntareis. Esse dia que ele estava citando era o dia de hoje, seria o dia ou os dias após a sua ressurreição, onde nós conseguiríamos ter uma conexão com Deus. E ele diz: e naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo tudo. E quando diz tudo, é tudo. Tudo que pedires em meu nome ao meu Pai, Ele vô-lo-á de conceder. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria
seja completa. Mas deixa eu só fazer uma observação. O capítulo 16, ele vem após o capítulo 15. E Jesus ele deixou uma orientação para que esse tudo pudesse acontecer. Jesus diz assim, João capítulo 15, no versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e serás feito. Então, se os nossos pedidos não estão sendo atendidos, nós precisamos entender o porquê. Porque se nas nossas orações nós temos pedido coisas contrárias à palavra de Deus, Ele não vai conceder. Simples assim. Olha o que diz lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos deleites, para o vosso prazer, para gastar de uma forma errada. Então a única forma de nós estarmos alinhados com Deus é estando em Jesus e deixando que a palavra dele esteja viva em nós. Como lá em João no capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverem em vós. E aí sim, o tudo se concretizará na nossa vida. Então outro ponto muito importante que nós precisamos avaliar nas nossas orações é a nossa confiança em Deus. Porque ele diz na palavra dele, pedes e receberei. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ou seja, nós temos que pedir e temos que confiar que Deus irá fazer. Não é a insistência que move Deus. O que move Deus é a nossa fé. Por isso que nas nossas orações, quando nós pedimos alguma coisa, depois nós precisamos ficar somente em gratidão. Não é a nossa insistência pedindo para Deus toda hora a mesma coisa que Ele vai responder. Não é toda hora falando a mesma coisa. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Não. Não é essa insistência. Ele fala para pedir e nós iremos receber. Então a nossa constância nas orações devem ser de gratidões. Nós oramos pedindo e depois nós simplesmente agradecemos. Senhor, eu te agradeço por essa bênção que o Senhor me concedeu, por esse milagre que o Senhor já me concedeu. Porque como nós falamos nos vídeos anteriores lá sobre a fé, Deus ele já concede a nossa bênção e talvez não esteja no nosso campo de visão, mas nós temos que reconhecer que Deus já concedeu e permanecermos em gratidão, entendendo que Ele já respondeu a nossa oração. Porque se a gente vê lá em Mateus no capítulo 7, no versículo 7, eu mesmo muitas vezes já li de forma errada aquele versículo, porque lá está escrito assim, pedi e dar-se-vos-á. Por muitos anos eu li esse versículo como pedi, pedi. E a gente fica com aquele negócio na nossa cabeça, não pedir, então a gente tem que pedir, ser insistente e bater na porta várias vezes. Não, o versículo diz uma única vez, pedi e recebereis. É simples, peça, agradeça e permaneça em fé. E aí você pode até dizer para mim, mas Renato, eu sou uma pessoa tão ansiosa, eu não aguento aguardar, eu não aguento esperar. E eu vou te dar uma dica também em cima da palavra de Deus, que Ele pede para nós lançarmos nele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então uma vez que nós pedimos, lançamos a Deus as nossas ansiedades e permanecemos em alegria aguardando a manifestação dos nossos pedidos. E além disso, eu tenho outra dica para poder te dar. Toda vez em que você for orar, não ore sozinho. E aí você pode me perguntar, tá bom, Renato, mas quem que eu vou chamar para orar? Você vai convidar nas suas orações o Espírito Santo de Deus. Ele é a melhor pessoa para te ajudar nos momentos de oração, nos momentos de comunhão com Deus. Ele é aquele que vai sondar o mais profundo do nosso coração e consegue também sondar e tem acesso ao coração de Deus. E Ele liga a nossa oração ao ouvido de Deus. Tá bom, agora deixa eu te mostrar onde que a gente encontra isso na Bíblia. Romanos no capítulo 8, no versículo 26 e 27, diz assim, e da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa inexprimíveis? Significa inexplicável, impossível de calcular. Imagina isso, o Espírito Santo nos ajudando em oração. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus aqui nessa terra e ele consegue sondar o nosso coração, alinhar a nossa oração e levar a nossa oração até Deus. E é ele que conhece as coisas mais profundas
do coração do Pai e Ele consegue conectar os nossos corações ao coração de Deus. Então, para finalizar, uma coisa super importante é a oração no Espírito Santo. Mas o que é isso, Renato? A oração no Espírito Santo é a oração em outras línguas. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E aí nós falaremos qual que é a forma de nós orarmos no Espírito Santo, aonde o diabo não conseguirá entender nada do que nós falamos com Deus. Nós falamos em mistérios com Deus. E a oração no Espírito Santo se torna um aditivo à nossa oração. Ela potencializa a nossa oração. Então, meu irmão, permaneça conectado com Deus. Peça tudo o que você precisar, alinhado com a palavra de Deus. Esteja em Jesus e deixa que a palavra dele esteja em você também. E tudo que você pedir, Deus, segundo a sua palavra, há de conceder, porque Ele é fiel. E Ele deixou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro de nós, que faz com que nós tenhamos essa comunhão com Deus. E Ele consegue transmitir tudo aquilo que nós precisamos para Deus e leva para Ele de uma forma linda. Talvez você, quando vai falar com Deus, você não consegue falar palavras bonitas, mas não precisa. Simplesmente se renda ao Senhor. Peça a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai pegar essas suas palavras que por vezes você pode achar que não é suficiente, que Deus não te ouvirá, porque o Espírito Santo pegará a sua oração e levará como um cheiro suave até as narinas de Deus. Amém, meu irmão? Eu quero que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra, permaneça em comunhão com Deus. Jesus te ama e é Ele que vai te ajudar, juntamente com o Espírito Santo, a se chegar a Deus. E você terá tudo o que precisa. Até semana que vem, segunda-feira, 8 horas, nós estaremos de volta.